Antes de começar, eu tô meio cansado, meio tarde, então vídeo não vai ser as mil maravilhas. E a pedido da minha professora de história, eu vou fazer uma revisão da matéria da prova de história. Enfim, pra quem não sabia, agora tá sabendo, por esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Então, vamos começar. Como sabemos, a história não é só passado, mas também o presente, né? Um dos problemas de estudar o presente é que estamos vivendo ele, ou seja, não sabemos o final do assunto que queremos estudar. E você conhece a história comparativa? Bom, se sim ou se não, eu vou te falar. É comparar um fato que já aconteceu com um fato atual. Exemplo, a peste bubônica, eu vou usar ela para comparar com o Covid-19. A peste bubônica pode ser comparada com o Covid-19 porque as duas atingiram o estágio de pandemia e quando surgiram não sabiam sobre elas, ou seja, eram desconhecidas algumas diferenças, até porque é meio difícil comparar coisas, porque elas vão ter muitas coisas diferentes, porque elas são de épocas diferentes e vão ter pensamentos diferentes. Ou seja, essas diferenças são que a causa usa é que a peste foi causada por uma bactéria e o coronavírus foi causado por um vírus. Ah, vai, é mesmo? Não sabia. Enfim, outra diferença é que na época da peste bubônica ou peste negra, não tinha saneamento básico, que ajudou que ela se espalhasse mais facilmente. Outro que a gente pode comparar com o Covid-19 é a gripe espanhola de 1918. E para surpresa de 0 pessoas, ela surgiu em 1918. E apesar do nome, a gripe não surgiu na Espanha. E damos o nome para essa gripe, pois a Espanha que foi a primeira a relatar sobre os casos de gripe espanhola. Que na época não chamava gripe espanhola. Porque ela não participou da Primeira Guerra Mundial, ou seja, tinha imprensa mais livre. Aonde ela faz mais efeito por causa... Não, desculpa, tô lendo errado, calma. E na Primeira Guerra Mundial, ela fez mais efeito por causa das péssimas condições das trincheiras que estavam por toda a Europa. Entre os anos de 1914 e 1912, que foram os anos onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Você já se perguntou como é que se vive a história? Viver a história é saber lidar com os acontecimentos recentes. Por exemplo, a gente não pode controlar os acontecimentos, mas podemos nos proteger em comunidade até que as autoridades façam alguma coisa. Muitas pessoas acham que a história é só tragédia, mas não é bem assim não. Existem acontecimentos bons, por exemplo, a Revolução Industrial, que permite que hoje a gente tenha acesso às tecnologias, entre essas outras coisas, essas tecnologias de alto nível. Enfim, desculpa porque eu li errado, porque eu estou muito cansado, enfim. A Revolução Industrial que permite que hoje a gente tenha tecnologia de alto nível. Outro exemplo é que mesmo numa pandemia, uma das mais terríveis da história, de passagem, houve muita solidariedade entre as pessoas do mundo todo. Algo muito importante de saber é que nem toda memória vira história e que ela é inerente, ou seja, é caracterizada por algo ou alguém, isso para o ser humano. E para entender a memória de um povo, é preciso saber os elementos que ligam os indivíduos do povo uns aos outros e lhe dão um senso de identidade, como, por exemplo, a culinária. Alguns jeitos de se formar e preservar a memória de um povo é através da escrita e oralidade. Algo importante a se lembrar é que a memória individual e a coletiva... Não, calma. Desculpa, eu tô muito cansado, socorro. Algo importante de se lembrar é que a memória individual e a memória coletiva... Ai, desculpa, eu tô lendo errado.
É que, sério, tá muito tarde, socorro. Por isso que o vídeo não tá às 1000 maravilhas. Algo importante a se lembrar que eu esqueci de falar antes é sobre a memória individual e a coletiva. A memória individual é aquela que impacta uma ou um pequeno grupo de pessoas. Já a coletiva é aquela que impacta uma boa parte do mundo e geralmente vira um marco histórico. Os povos de antigamente, para registrar usavam, um tipo de pictograma chamado de pintura rupestre, que são desenhos nas paredes das cavernas que eles moravam. Hoje é algo equivalente aos emojis. Nas cidades, é possível reviver a história local. Mas como? Por meio da arquitetura local, das músicas e das danças, ou seja, da cultura local. Bom, é isso que vai cair, até a página 251, que é até onde a matéria da prova vai. Então é isso, eu não aguento mais, tá muito tarde, eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever, dar like e ativar o sininho das notificações. Porque meu canal também fala de história. E os vídeos são melhores. É porque eu tô muito cansado hoje. E nem era pra eu estar fazendo esse vídeo. Só que a pedido da minha professora de história eu vou fazer, Enfim, falou!